A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amém? Quem vos fala é a pastora Robevânia Cristiane e glória a Deus por mais esta oportunidade gloriosa na presença do nosso Deus. Amados irmãos, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a viúva de Naim. Palavra tão conhecida, palavra de Deus que fala ao nosso coração acerca desta mulher que recebeu o seu milagre ao encontrar-se com Jesus. Você que hoje está me ouvindo através deste áudio, creia que a partir do momento que você tiver um encontro real com Jesus, a sua vida vai mudar por completo. Sabe por quê? Porque Jesus ele veio para mudar a nossa história. E através desta mensagem, você vai ver que o nosso Deus, ele faz o impossível na vida de um escolhido. A palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 7, do seu versículo 11 em diante, nos fala acerca desta viúva, a viúva de Naim e o seu filho. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não choreis. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E todos se apoderaram de um grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Palavra gloriosa, palavra abençoada de Deus para a nossa vida. Ao encontrar-se com Jesus, o milagre aconteceu de uma forma sobrenatural em sua vida. A palavra do Senhor nos ensina, através da lei levítica, no livro de Êxodo, capítulo 22, seu versículo 22, nós vemos, no momento que o Senhor diz que nós devemos cuidar dos órfãos e da viúva e não afligir a estes. Devemos amparar, fazer o melhor por essas pessoas, porque o Senhor, Deus, Ele cuida do órfão, Ele cuida da viúva da mesma forma que cuida de mim e de você. E nós devemos ter este cuidado com os nossos irmãos. Estender a mão, cuidar, zelar, dar amor, dar atenção e não afligir, não tocar, não maltratar, não tirar aquilo que eles têm. Devemos dar a eles, cuidar deles e não afligir a eles. Amém? A palavra do Senhor diz assim: essa mulher sem nome aparece unicamente no Evangelho de Lucas e é uma das muitas referências bíblicas às viúvas. Moisés nos ensinou que Deus defende a causa dos órfãos e da viúva, e a igreja primitiva cuidava das viúvas. E nós somos o povo de Deus. Devemos cuidar dos órfãos e das viúvas também.
E por que o Senhor hoje vem falando comigo e com você acerca da viúva de Naim? Aqui, nós vemos duas formas de o Senhor estar falando conosco nesta palavra. O Senhor está dizendo que nós devemos cuidar mais das viúvas, daquelas que necessitam auxílio. Muitas delas perderam seu esposo, perderam os filhos, estão sozinhas, desamparadas. Muitas estão no asilo, outras pelas ruas. Muitas dentro dos seus lares, com seus celeiros vazios, choram pedindo a Deus providência. E nós, como a Igreja de Deus, através dos ensinamentos de Jesus e seguindo os passos da igreja primitiva, devemos também obedecer o que Deus nos ordenou. Cuide do órfão, da viúva. Ora, nesta passagem Jesus nos mostra que a viúva de Naim, esta mulher ela já havia perdido o seu esposo. E agora o seu único filho também estava morto. Estava seguindo rumo ao enterro de seu filho. Vinha com ela uma multidão chorando. E naquela época algumas pessoas eram contratadas para chorar no velório. E nós vemos que parece algo assim estranho. É como se fosse uma encenação, um pranto sem emoção. Sabe quando muitas vezes parece que estamos fazendo algo forçado? Sabe aqueles momentos que parece que você está fazendo aquilo, mas não é aquilo que você quer fazer? Eu fico imaginando essas pessoas chorando num velório, muitas vezes de pessoas que nem os conhecia. Eu entendo que Jesus, Ele não quer que eu e você venha fazer nada forçado. Ele não quer que nós venhamos seguir passos dos quais Ele não tem preparado para nós. Ah, pastora, mas era o costume daquela época, sim. E como costume devemos respeitar. Mas hoje, nos nossos dias, por que muitas vezes teimamos em fazer aquilo que não é para nós fazermos? Por que entramos em situações das quais Deus não quer para nós? Como assim, pastor? Muitas vezes Deus nos permite observarmos algo, passarmos por certas situações, estar do lado de pessoas que estão sofrendo. Mas você sabe que muitas vezes não é para você tomar a luta do seu irmão para tuas mãos e querer você lutar pela luta dele, pela batalha dele. A Bíblia nos ensina a interceder. Mas você não pode vencer a batalha do seu irmão, é ele que tem que lutar. Eu vou orar por você, você vai orar por mim, mas eu preciso lutar. Aquelas pessoas estavam seguindo aquele cortejo, louvado seja o nome do Senhor, porque iriam enterrar aquele jovem. A palavra do Senhor diz que aquele enterro não seria feito dentro daquela cidade, mas fora daquela cidade. A cidade de Naim era uma cidade humilde. Creio que com poucos recursos, pessoas humildes, como aquela mãe que agora estava ali, seguindo para enterrar o seu filho.
Amados irmãos, muitas vezes nós estamos em situações onde estamos vendo pessoas seguindo para enterrar os seus sonhos. Muitas vezes estamos no meio de uma grande multidão, aonde à frente está pessoas que estão enterrando os seus sonhos, seu casamento, seus filhos, sua história. E o que você está fazendo no meio dessa multidão, como servo e como serva de Deus? Você está chorando ou você está clamando por essas vidas? Você está observando e dizendo, Senhor, a história dele, a história dela poderia ser diferente? Ou você está apenas seguindo chorando, porque o necessário naquele momento é só chorar? Nem sempre as lágrimas vão resolver os nossos problemas. Chora aos pés do Senhor porque Ele te consola sim. Mas não é porque chorar aos pés do Senhor vai lhe trazer consolo que você vai viver a sua vida inteira chorando. Porque senão você vai se tornar uma pessoa deprimida, abatida, angustiada, cheia de decepções. Imagine aquelas pessoas que eram contratadas para isso. Imagine o que passava na mente delas. Será que quando tudo aquilo acabava, elas não voltavam para sua casa e diziam, foi mais uma pessoa que morreu? Qual será o meu fim? Qual será o fim da minha família? Será que naquela época essas pessoas ficavam deprimidas, isoladas em sua casa? Porque nos deparamos com uma história tão real, uma história onde Deus faz um milagre. Não só na vida daquela viúva, mas na vida daquele jovem, na vida daqueles que estavam ali. Porque Jesus não veio para fazer um milagre só na vida da pastora Robevânia. Jesus veio para operar sinais, milagres e maravilhas sobre a humanidade. Todo aquele que o aceitar e crer nele. Precisamos crer no Senhor para vivermos estes milagres. Amados irmãos e irmãs, a palavra nos mostra que Jesus ele vai entrando na cidade de Naim. De um lado vem Jesus com uma grande multidão. De outro lado vem a viúva, trazendo ali o seu filho para ser sepultado. Sabe o que eu entendo? É que chegou o momento da morte e da vida, olhar um para o outro e dizer, um de nós agora vai ter que se render. Quem sabe, a morte olhou para a vida e disse, é você. Eu já levei o marido, agora eu estou levando o filho. E já já eu volto para levar ela. Aí a vida olha para a morte e diz, o quê? Você pode ter levado o marido, mas o filho dela, hoje você não vai levar. Sabe por quê? Porque eu estou entrando dentro desta cidade hoje para mudar a história, não só desta viúva, mas de muitas pessoas que vivem nesta cidade. Naim, uma cidade humilde, mas que estava recebendo a visita de Jesus. O nosso Deus, ele veio para rico, para pobre, porque ele não faz acepção de pessoa.
É o ser humano que faz acepções, Deus não. Para Deus somos todos iguais. E se a igreja compreendesse isso, seria muito diferente. Não existia tanto desamor, tanta inveja, tanta corrupção, tantas mortes, tantas guerras, porque eu e você compreenderia que somos todos filhos de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ao ver aquela multidão e aquele defunto, filho daquela mulher, mulher essa que não tem o seu nome relatado e é chamada apenas a viúva de Naim. Quem sabe você está passando por um processo tão difícil que as pessoas nem sabem o seu nome, mas já conhecem a sua história. Era assim aquela mulher. Nós não sabemos o seu nome, mas conhecemos a sua história. História essa que ficou nos relatos bíblicos, para que eu e você viesse saber que Jesus, Ele ressuscita, porque Ele é a ressurreição e a vida. Quando Jesus observa aquele jovem morto, a palavra do Senhor diz que Ele toca no esquife e então diz para o jovem: levanta-te. Imagine como aquela multidão ficou surpreendida. Imagine como aquela mãe ficou ao ouvir Jesus ordenar ao seu filho: levanta-te. Naquele momento eu creio, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus disse: morte, sai, porque eu já disse que ele pertence a mim. E você, jovem, levanta-te. Levanta-te e volta para tua casa com a tua mãe. Porque hoje a morte foi anulada. Você não será enterrado, mas você voltará para a sua casa glorificando e testificando do que eu, Senhor, fiz hoje na tua vida e na vida da tua mãe. Eu quero profetizar hoje vida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a vida deste jovem que está morto em meio às drogas, ao pecado, à prostituição, algemado, aprisionado no pecado. Eu quero profetizar que hoje o Senhor está tocando, aleluia, nessas vidas e dizendo: levanta-te, porque tenho vida para você. E vou mudar a tua história. A palavra do Senhor diz que aquela multidão ficou surpreendida. Glorificavam a Deus e diziam: um grande profeta se levantou entre nós. E por isso todos se alegraram e ficaram maravilhados, porque Jesus concedeu àquele jovem a vida. Amados irmãos, por toda a Judéia e as cidades vizinhas ouviram falar desta história. E até os dias de hoje, essa história leva muitas pessoas a entenderem que diante de Jesus até a morte tem que obedecer. Este é o Deus que nós servimos. Um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que dá a vida. Pode estar morto, mas se Ele quiser, Ele pode ressuscitar. Ele é o dono da vida. E no livro de João, capítulo 11, o Senhor nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. E ainda Ele fala: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Então eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando hoje, mas eu quero lhe dizer que Jesus está aqui para mudar a tua história. Aquele jovem ia ser sepultado, mas Jesus ordenou sobre ele vida. Porém o Senhor disse para ele: levanta-te. O Senhor não mandou ninguém tirar ele de dentro daquele esquife. O Senhor disse para ele: levanta-te. A história não diz que Jesus falou: levanta ele. Não. O Senhor ordenou a ele: levanta-te, jovem. E hoje o Senhor está te ordenando, me ordenando: levanta-te. Eu tenho milagre, cura, transformação para a tua vida, mas se levanta. Porque muitas vezes tem pessoas que ficam prostradas esperando que alguém se levante por ele. Como assim, pastor? Tem pessoas que querem que você ore por ele, mas ele não quer pagar o preço da oração para receber o milagre. Tem pessoas que querem receber a bênção, mas não querem se levantar para jejuar, para consagrar, para restaurar o altar diante da presença de Deus. Ele quer que você faça isso por ele. E o Senhor está dizendo para mim e para você que nós devemos fazer a nossa parte. Jesus ministrou sobre a vida dele vida, mas depois disse para ele: levanta-te. A minha parte eu já fiz, agora faz a sua. Está entendendo o que Deus está te dizendo? O que é de Deus fazer, Deus vai fazer, mas o que é para mim e para você fazer, somos nós que vamos fazer. E neste momento, nós vamos nos levantar e vamos clamar ao Senhor, crendo no nosso milagre também. Você crê? Porque eu creio no meu milagre. Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença neste momento, Deus, aqui estamos, para agradecer por mais um dia, por mais esta oportunidade, pela Tua palavra revelada sobre a nossa vida. Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica, Jesus, a nossa mente, o nosso coração, as nossas vestes no Teu sangue carmesim. Purifica os nossos lábios, Senhor. Purifica a nossa vida, transforma. Tira de nós tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Nos faz uma nova criatura em Tua presença. Assim, ó Pai amado, como o Senhor operou um milagre sobre a vida da viúva e sobre a vida do seu filho, opera milagre, Senhor, sobre nossa vida, pois estamos diante do Senhor crendo, Pai, crendo que milagres acontecerá sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs. Deus, é sobre esta palavra neste dia, aleluia, que eu quero profetizar vida sobre o meu lar, a cura, a saúde dos meus filhos. Que todo espírito de enfermidade, infecções, dores, tudo o que tem afligido a vida do meu filho Guilherme e a vida do meu filho Miguel, que neste momento possa ser repreendido na autoridade do Teu nome. Porque sobre a vida dos meus filhos há uma promessa. E eu creio no Deus de cura, no Deus de paz, no Deus que dá vida, vida em abundância. E eu quero neste momento, Senhor, diante da Tua presença, entregar os meus filhos em oração, crendo no milagre e na cura de suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar sobre a vida do meu esposo uma renovação, uma transformação. Que tudo aquilo que o Senhor tem prometido sobre a vida dele, sobre a minha vida, venha se cumprir, porque o Senhor é poderoso, Pai. E o Senhor é fiel para, aleluia, cumprir as Tuas promessas sobre a nossa vida. Senhor, repreenda toda fúria, toda oração contrária, toda inveja, toda retaliação, tudo aquilo que não provém de Ti contra a minha vida e a minha casa, a vida dos meus, ó Deus. Unge os umbrais da minha casa com Teu sangue carmesim para que o mal não possa nos tocar. Repreende toda fúria, repreende todo mal pelo poder do Teu sangue, Senhor. Alcança com Tua graça e misericórdia a vida das minhas irmãs, do meu irmão, suas famílias, a minha parentela, a vida do meu pai e da minha mãe, Senhor. Os guarda e os livra de todo mal. Eis que neste momento, diante da Tua presença, eu entrego a Igreja de Cristo em oração. A todos os pedidos de oração, a vida de cada irmão, a vida de cada irmã, Senhor.
que junto, meu Pai querido, comigo tem todos os dias estado em oração clamando. Pai, estamos nestes dias aprendendo mais de Ti. Aprendendo, Senhor, a buscar a Tua presença, aprendendo a zelar da nossa casa, a cuidar dos nossos filhos, dos esposos, os irmãos de suas esposas. Porque o Senhor sabe da necessidade que todos nós temos. Vemos a destruição sobre esta terra, vemos mortes material, morte espiritual, morte financeira. Existem tantos tipos de morte hoje assolando a humanidade. E é diante de um Deus poderoso, que eu quero orar crendo, aleluia, Senhor, e repreendendo todo este espírito de morte. E que o Senhor possa ministrar vida dentro dos lares, vida para este relacionamento que estava para ser destruído. Vida sobre a vida deste jovem que estava aprisionado, mas o Senhor já está libertando. Vida sobre, aleluia, Senhor, o órfão, a viúva, sobre os necessitados. Vida sobre aquele que está pensando em tirar a sua vida, cometer um suicídio. Eu quero profetizar vida, Pai, sobre a questão financeira da tua igreja. Pai amado, aleluia, muitos estão em conflitos, contas para pagar, dívidas, celeiro vazio. E o Senhor pode realizar um milagre, Senhor. Repreendendo o devorador, o migrador, o destruidor e concedendo um milagre para as nossas vidas. Santo Espírito de Deus, neste momento em oração eu lhe entrego as crianças, os jovens, as escolas, as creches, a nação brasileira, os nossos governantes e as nações. Eu entrego em oração, meu Pai, aleluia, Jesus, os caminhoneiros, motoqueiros, motoristas nas estradas. Senhor Jesus, alcança vidas, ó Pai. Alcança, meu Deus querido, vidas que estavam sendo escravizadas pelo pecado e liberta de toda esta opressão maligna. Senhor, meu Deus, que aquele que está distanciado volte hoje para a tua presença. Senhor, desperta a tua igreja, renova, viva. Muitos estão morrendo espiritualmente. Eu peço neste dia que o Espírito Santo de Deus, aleluia, realize um milagre. Sopra dos quatro cantos, ó Espírito de Deus, repreendendo a morte e trazendo vida para a tua igreja. O despertamento, acende a chama, meu Pai, que está se apagando em muitos corações. A falta de fé, repreenda a murmuração, a incredulidade, a dureza de coração. Senhor, meu Deus, nos ensina a buscar os frutos do Espírito. Nos ensina a buscar os dons espirituais, nos ensina a buscar a tua presença com sinceridade. Para que nós venhamos, aleluia, contemplar e viver os milagres que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, é neste momento que eu quero lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito e eu creio que há de realizar em todas as áreas que os teus filhos hoje necessitam de um milagre. Fica conosco, Senhor, e ministra sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, hoje e sempre. Fiquem todos na paz.